Meus irmãos, a paz do Senhor, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos estudar, trazer um resumo sobre a nossa sexta lição da nossa revista, da nossa Escola Bíblica Dominical de Adulto, deste trimestre. Nós estamos estudando obra missionária até os confins da terra, o ID, que Deus, Jesus, deixou para a igreja e evangelizar o mundo. O título dessa nossa sexta lição: Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Orando, contribuindo e fazendo missões. Vamos trazer uma reflexão sobre essa nossa sexta lição, que o Espírito Santo nos ilumine. O texto áureo está no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Verdade prática: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Nossos objetivos desta nossa sexta lição: expressar a importância da oração pela causa de missões, pontuar a bênção de contribuir para missões e refletir a respeito da vocação missionária. Há várias formas de fazer missões hoje. Nós fazemos missões orando, fazemos missões contribuindo, fazemos missões indo. É responsabilidade de cada um de nós, Há uma multiforme maneira de o crente se envolver com missão, a missão de Deus. Nosso texto bíblico está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos do 18 ao 20. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Nosso texto bíblico e nossa lição, contextualizando aqui a nossa lição, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre a importância da oração para que as barreiras, os obstáculos sejam desfeitos e que a palavra de Deus tenha livre curso para alcançar os corações. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, ensinai a todas as nações, sede minhas testemunhas. São passagens que falam da responsabilidade do cristão de anunciar o Evangelho de Cristo. Marcos, capítulo 16, versículo 15, Mateus, capítulo 28, versículo 19, Atos, capítulo 1, versículo 8, o revestimento de poder que nós falamos na nossa lição, na nossa quinta lição. Então, são passagens bíblicas e outras referências ao longo do Novo Testamento que mostram que a prioridade da Igreja do Senhor Jesus Cristo é a evangelização do mundo. Nós estamos estudando, aprendendo que missão não começou com a igreja primitiva, começou em Deus, lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, Deus Pai enviou seu Filho, Deus Pai e Deus Filho enviou o Deus Espírito Santo, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, ou seja, a Trindade, enviou a igreja. Então, a igreja é a agência missionária de Deus
aqui na Terra. A missão que começou em Deus, a igreja dando continuidade, né? Lembrando, missão é diferente de missões. Missão é a missão de Deus outorgada, né? Dada esta responsabilidade à igreja, e missões são os meios, as estratégias, né? As possibilidades de fazer a missão, né? As estratégias traçadas para que pessoas venham chegar ao conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige 3 ações distintas que cada cristão precisa exercitar, colocar em prática: oração, contribuição e o idem, a obediência ao chamado do Senhor. Primeiro tópico desta nossa lição: orando pela causa de missões. A importância da oração na obra missionária, né? O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o maior implantador de igreja entre os gentios, não dispensava as orações da igreja. Para Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. Está aqui no nosso texto de referência, quando Paulo vem falar a respeito da oração, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, né? Todas deprecações, vigiando no Espírito, perseverando, não deixando de orar. Então, a oração não pode faltar. É impossível imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Não pode faltar oração. Então, a gente vê aqui alguns dos equívocos que muitas vezes se cometem a respeito da obra missionária. Primeiro, um dos equívocos é que missões têm sido entendidas como uma tarefa especial para pessoas extraordinárias, né? Então, não é desta maneira. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos ensina que o método de Deus é usar, como vai dizer o apóstolo Paulo, usar o tolo, usar o fraco, pessoas menosprezadas pela sociedade, insignificantes, né, para o mundo, mas que têm um poder extraordinário na mão de Deus. Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 26 ao 31. Então, o propósito de Deus é realizado por pessoas simples, mas que acreditam e servem a um Deus extraordinário. Então, missão é responsabilidade minha e sua. Nós fomos alcançados porque alguém nos evangelizou, que alguém orou. Então, é nossa responsabilidade também continuar orando, contribuindo e indo, fazendo missões. Nenhum cristão está isento desta responsabilidade, né? Intercessão. Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas, devemos orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem da salvação, que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho. Olha a importância da intercessão, do poder da oração. Às vezes não temos dimensão do quão extraordinário é o poder da oração. Quantas transformações, quantas barreiras são desfeitas pelo poder da oração, né? A fim de que a palavra de Deus seja pregada, devemos interceder pela proteção e segurança dos missionários diante dos perigos que eles enfrentam no campo missionário. Então, há vários motivos que o cristão precisa continuar na sua intercessão, né? Para que os ministérios dos missionários sejam aceitos pelos povos ao qual eles estão
fazendo missão, para que eles recebam a direção de Deus e haja refrigério em suas vidas nas esferas físicas, emocionais e espirituais. Então, há N motivos para que eu e você continuemos intercedendo, orando, como diz o apóstolo Paulo, com deprecações, né, com súplicas, oração sem cessar, para que o Evangelho de Cristo tenha livre acesso aos corações. Nós sabemos que tem muitos povos, muitos países onde a pregação do Evangelho é proibida, mas o poder da oração derruba barreiras. E nós temos esta responsabilidade. Nós lembramos que nós estamos estudando neste nosso trimestre e Jesus, quando iniciou o seu ministério, Jesus foi revestido de poder do Espírito Santo e Jesus começou viajando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de comunidade em comunidade, pregando, ensinando e enviando. Jesus foi para o céu e seu discípulo, a igreja primitiva, registrada ali ao longo de Atos dos Apóstolos, continuou dando sequência à evangelização do mundo. E nós, como extensão, como membros do corpo de Cristo, também temos esta responsabilidade de sermos sal e luz, refletindo a glória de Deus em nossas vidas, como testemunhos vivos de que há um Deus, há um Senhor que entregou a sua vida para nos levar de volta à sua presença. Né? Despertar a igreja local para obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos. Um certo líder cristão, uma certa feita, ele disse: se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Então, é necessário orar, irmãos. Orar. Nós estamos vivendo tempos tenebrosos, onde a relativização, a permissividade, onde tudo, as verdades absolutas da palavra de Deus têm sido substituídas, têm tentado ressignificar, dar um novo sentido ao que a palavra de Deus categoricamente afirma. Então, os poderes do inimigo das trevas estão operando terrivelmente nesta nossa geração. Contribuindo para missões, nosso segundo tópico da nossa lição. No Antigo Testamento, Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas e orações. Logo, nós aprendemos que existe a responsabilidade de contribuirmos, né, com a missão, com a obra missionária, com aqueles que se dispõem para ir evangelizar onde nós não podemos ir. Por isso também a responsabilidade de contribuir, né? O apóstolo Paulo instruiu os coríntios, está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, quando Paulo diz: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, o nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no Evangelho, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 10, quando Jesus vai dizer que digno é o obreiro, o trabalhador, do seu salário. Então, nós temos pessoas que realmente são aproveitadoras, mas existem homens e mulheres de Deus sérias, que dedicam a sua vida em prol da obra missionária, em prol do reino de Deus.
Então, quando nós temos essa intimidade com o Espírito Santo, pulsa em nosso coração o desejo de fazer missão, de trazer almas para o reino de Deus. E muitos se dedicam a isto. E, obviamente, não tem tempo de exercer uma atividade laboral. Então, viajam, se dedicam exclusivamente à obra missionária. Então, é imprescindível a questão da contribuição, né? Adotar um missionário, contribuir, se envolver em missão, né? Porque a responsabilidade da igreja, o objetivo principal da igreja na Terra é ser uma igreja missionária. A igreja que não faz missão, que não ora, que não contribui, que não vai, é uma igreja que está fora do propósito de Deus. Então, em Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 20, nós vemos também ali o apóstolo Paulo falando a respeito da contribuição, né? Em Filipenses, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam o apoio financeiro. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica, né? Ali para Tessalônica, para pregar o evangelho, e os filipenses enviaram apoio financeiro mais de uma vez ali, né? Para o sustento, para contribuir com o apóstolo Paulo. Então a igreja reconhecia, né, que Paulo estava a serviço do reino, Paulo tinha que se dedicar, e mesmo assim Paulo foi um homem, um servo, um obreiro, que em muitas das ocasiões ele precisou trabalhar, né? Mas a igreja tem que ter esta consciência. E aquele que contribui, aquele que investe no reino de Deus, investe na missão de Deus, ele terá um retorno extraordinário, porque Deus não deve nada para ninguém, né? Contribuindo para missões é juntar tesouro no céu. Em Mateus, capítulo 6, versículo 20, nós lemos: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. O Senhor Jesus Cristo ensinando ali no sermão, conhecido como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, registrado no Evangelho escrito por Mateus, sobre a responsabilidade de ajuntar os tesouros no céu, né? Investir no reino de Deus. Então, quem financia a obra missionária está juntando o tesouro no céu, pois sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como os filipenses eram, né, contribuindo, apoiando o ministério do apóstolo Paulo. Contribuir para missões é um privilégio da igreja, né? Saber que por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo, que pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho de Cristo, por aqueles que estão no campo missionário, né? Então, vidas estão sendo alcançadas. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual, né? Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim, podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins da terra, né? E aqui a gente traz uma observação também sobre outro equívoco a respeito de obra missionária, a chamada missão realizada por procuração, que é: eu contribuo, já fiz a minha parte, não preciso fazer mais nada. E não é bem desta maneira, né? Algumas pessoas ou alguns pensam que os missionários são o seu substituto na evangelização do mundo, mas não, eles estão indo, mas nós estamos aqui. Então temos que fazer missão onde estamos, onde formos, né? Eles se sentem satisfeitos em orar por missionários, por apoiar financeiramente,
por encorajá-los. Mas todas essas coisas deveriam ser feitas, né? Todas estas coisas deveriam ser feitas, mas fazê-la não alivia cada cristão da responsabilidade de se envolver diretamente na missio Dei, na missão de Deus. Muitas igrejas, né, alguns deixam missões a cargo de determinado do departamento de missão e esperam que só estes se responsabilizem pelo envolvimento da igreja em missão. Então, o departamento de missão da igreja que faça a missão. É responsabilidade exclusiva do departamento de missão. E não é assim. Cada um de nós fomos chamados para fazer missão. Alguns cristãos entendem que, dando parte de seu salário como donativo para missões, para o departamento de missões, estão exonerados da sua responsabilidade de evangelizar o mundo. E não é assim. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todos. Um discípulo fazendo discípulo. É nossa responsabilidade pregar, contribuir e evangelizar. Cada um, em cada oportunidade que temos, E todos os dias temos a oportunidade de falar do amor de Cristo. Se não falar, mas dar testemunho com a nossa vida, com o nosso comportamento, com a nossa maneira de agir, de ser. Nós temos que ser luz e sal. Então, todos os dias nós temos a oportunidade de influenciar positivamente ou negativamente. Então, que tipo de cristão estamos sendo? Vamos fazer esta autoanálise. E fechando aqui o nosso terceiro tópico, a chamada para ir é uma responsabilidade de cada cristão. Todo cristão deve estar pronto para ir fazer o trabalho missionário, levando as boas novas da salvação aos moradores do campo, da cidade, estudantes, enfim, onde formos, onde estivermos, nós temos que ser missionários, Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares, seja hospitais, seja albergues, seja campos, seja cidade, seja pregando coletivamente, seja individualmente, conversando uma conversa informal, mas sempre lembrando de dar testemunho de que vale a pena servir ao Senhor Jesus Cristo. Nenhum cristão está livre, está isento de anunciar o reino de Deus, Felizmente, nem todos se comprometem com esta tão extraordinária missão que é dar testemunho de Cristo, Nas Escrituras vemos que Deus chama pessoas para esta obra extraordinária, Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto estava adorando. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Jeremias, ele está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus vai dizer lá que antes de Jeremias ser formado, Deus o escolheu. E antes que Jeremias nascesse, Deus já tinha separado como profeta as nações. O profeta Jonas também foi chamado para aquela responsabilidade de pregar aos ninivitas. Viram sem querer. Jonas, depois de muita relutância, foi, e por causa da pregação, mais de 120.000 pessoas foram livres da destruição. Então, olha a responsabilidade de fazer missão. Jesus iniciou seu ministério pregando, enviando, os apóstolos. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, depois que entendeu que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, um homem culto, inteligentíssimo, poliglota, o apóstolo Paulo teve por nada todo esse seu conhecimento, porque ele entendeu que nada substitui a responsabilidade de ser um missionário, de ser um cristão genuíno, e vale a pena
deixar essas futilidades da vida por amor do Evangelho de Cristo, né? Então não existe um único padrão de chamada missionária. A chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo vem do próprio Deus. Nós somos chamados, nós somos comissionados a anunciar, pregar. Nós somos uma igreja atuante, uma igreja missionária, uma igreja viva, uma igreja que marcha, que prevalece. Como Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Então, eu e você somos membros desta igreja. Logo, nós somos organismos vivos. Então, que tenhamos esse desejo, pulsão de nosso coração e nosso ser, né, de anunciar, de dar testemunho, de glorificar, né, de saquear almas do reino das trevas para a glória do Senhor Jesus Cristo. E o caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do idem do Senhor Jesus Cristo, né? Como está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, né? Quando Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra, né? O sal da terra vai remeter ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio das nossas vidas. Então, novamente, que tipo de testemunho eu estou dando, você está dando? Como as pessoas nos veem? Como nossos vizinhos nos veem? Como nossos colegas de faculdade, de escola, de trabalho nos veem? Né? Será que eles veem Cristo em nós? Será que nosso testemunho é reconhecido por aqueles que não são cristãos? Ou nós somos escândalos para o Evangelho de Cristo? Olha a responsabilidade que está sobre o meu e sobre os teus ombros, né? Jesus diz: vós também sois luz no mundo. Luz no mundo, nosso testemunho pessoal, né? A luz deve brilhar em meio às trevas. Então, nosso testemunho de vida também é missão. E o perfil do vocacionado, né? Cada cristão ser escolhido por Deus, né? Paulo foi escolhido por Deus. Cada um de nós temos um propósito, né? Então, estamos no propósito de Deus ou estamos seguindo as nossas próprias vontades? Não ser neófitos, ou seja, não ser novo na fé, procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude e o poder do Espírito Santo para ser testemunha de Cristo, né? Reconhecido pela igreja, testemunho que precisamos ser aprovado nas tarefas locais, estar preparado. O cristão precisa estar preparado espiritualmente. O cristão que não ora, que não consagra, que não tem intimidade, complica, né? Então, é necessário preparo espiritual, intelectual, ou seja, estude a palavra de Deus, abra seus horizontes, busque conhecimento, mas sem esquecer de que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, ela é o nosso manual de regra, de prática, de fé. A palavra de Deus, ela nunca é relativa, ela nunca se contradiz, porque é Deus falando, né? O cristão precisa ter preparo espiritual, preparo intelectual, preparo psicológico, né? Nós estamos lidando com pessoas doentes mentalmente, espiritualmente, né? Socialmente, e também precisamos de preparo transculturalmente. Você tem o desejo de fazer missão em outros lugares, em outras etnias, em outros países?
está se preparando para isto, né? Então, Deus usa aquilo que temos. Então, nós temos que sempre nos responsabilizar, nos preparar para quando Deus tiver um chamado desta magnitude, né, de levar a outras nações, a outras etnias, a outros povos, estejamos preparados transculturalmente também, né? Além de testados, cumpridores dos pré-requisitos acima, precisamos ser exclusivamente dependentes de Deus, perseverando sempre em Deus. As últimas palavras de Jesus a seus seguidores, a seus discípulos, foi uma ordem para que o evangelho fosse pregado em todos os lugares, em todas as nações. Então, eu e você somos missionários, né? Envolvidos na Missio Dei, na missão de Deus. Como igreja, como membro do corpo de Cristo, como organismo vivo, nós precisamos trazer outros a este corpo, a igreja de Cristo, que vai morar no céu. Missão é minha e é sua responsabilidade. Deus nos deu talento para que venhamos multiplicar, frutificar, porque um dia teremos que devolver os talentos que Deus nos deu e precisamos devolvê-los com frutos para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.